uma série de testes internacionais consegue ahm, realmente moldar o sistema educativo de um país inteiro? É uma pergunta enorme, não é? Hoje vamos analisar um artigo fascinante de João Maroco, que mergulha precisamente nisso. Usa Portugal como um caso de estudo. E que caso de estudo, uma ascensão impressionante seguida de um declínio, que levanta muitas questões. Exato. E o que torna esta análise, para mim, particularmente relevante, é a ponte que constrói para Angola. Um país que está numa fase crucial a desenvolver o seu próprio sistema. A questão central que o artigo coloca é: como é que usamos a evidência destes testes para criar boas políticas? E, talvez mais importante, o que acontece quando essa evidência é ignorada. Pois. A nossa análise baseia-se no resumo de uma conferência, o que nos dá uma visão muito direta. A missão é desvendar como as políticas em Portugal dançaram ao som dos resultados do PISA. E que lições boas e más podem ser retiradas? Ok, vamos começar por uma questão que eu acho que está na cabeça de muita gente. Sim. Sempre que saem os resultados do PISA, há aquele debate. Estes testes são sequer uma medida justa para os nossos alunos, afinal são globais. É a pergunta fundamental. E o artigo é muito claro na resposta. Sim, a evidência sugere que é uma ferramenta extremamente válida para Portugal. E como é que chega a essa conclusão? Baseia-se em dois pilares. O primeiro é o que os técnicos chamam de alinhamento psicométrico. Uma palavra complicada. É, mas a ideia é simples. Pensa num termómetro para medir a febre. Ele é desenhado para ser muito preciso entre os 35 e os 42 graus, certo? Não precisa de medir o calor de um forno. Certo, faz sentido. O PISA de 2015, em matemática, segundo o artigo, funcionou assim. Estava perfeitamente calibrado para as competências dos alunos portugueses. Não era demasiado fácil, nem demasiado difícil. Media com precisão. Gosto dessa analogia. O instrumento está calibrado. Mas isso é uma validação, digamos, interna. E como é que se compara com as nossas próprias medições? Com os exames nacionais? E aí entra o segundo pilar, que é talvez o mais forte. O artigo apresenta um dado muito, muito interessante. Que é? A correlação entre os resultados dos alunos no PISA e as notas nos exames nacionais de matemática do nono ano é de 0,64. Certo, 0,64. Para quem não está habituado a estas métricas, isso é alto. É um valor bastante forte, mas o que o torna mesmo revelador é a comparação. Com quê? O artigo mostra que a correlação entre esses mesmos exames nacionais e as notas dadas internamente pelos professores é de 0,62. Espera, então, os resultados do PISA estão tão alinhados com os nossos exames como as próprias notas dos professores. Exatamente. O que confere ao PISA uma validade concorrente muito robusta. Quer dizer, está a medir um conjunto de competências muito semelhante ao que o nosso próprio sistema valoriza. Ok, o teste é um espelho fiável. Isso é crucial. Se o espelho é bom, então a imagem que ele nos mostrou, essa história da subida e da queda, é real. Vamos a essa história, que o artigo divide em 3 atos. Exato, quase como uma peça de teatro. O primeiro ato, de 2000 e 2015, é a grande história de sucesso. O artigo chama-lhe a fase da exigência e evidência. É aqui que Portugal passa dos últimos lugares da OCDE. Para um desempenho próximo da média. Uma melhoria contínua e sustentada nas 3 áreas: leitura, matemática e ciências. É impressionante ver uma melhoria assim durante 15 anos. Os governos mudam, as prioridades mudam. O que é que permitiu essa consistência? O artigo aponta para um alinhamento de políticas que transcendeu um único governo. Falamos de currículos sólidos, exigentes. E os exames? E os exames, a implementação de exames nacionais no 4º, 6º e 9º anos funcionavam como um barómetro para todo o sistema. E havia também uma aposta no pré-escolar, certo? Sim, uma aposta muito forte que a investigação mostra ser fundamental. Era um modelo geral de responsabilização e investimento focado em resultados. O rumo era muito claro. Parece a receita para o sucesso, não é? Mas, como em qualquer boa história, vem a reviravolta. A partir de 2015, o paradigma muda. Muda drasticamente. Entramos no segundo ato, que o artigo intitula Flexibilidade e Desresponsabilização. O que aconteceu para se deitar fora uma receita que parecia estar a funcionar? Aconteceu uma inversão quase total de várias políticas-chave. A medida mais visível foi a eliminação dos exames nacionais do 4º e 6º anos. E depois veio a flexibilização curricular. O que é que isso queria dizer na prática?
Na prática, significava que as escolas podiam gerir uma parte do currículo. Podiam, por exemplo, trocar horas de matemática por projetos, organizar o tempo de forma diferente. A ideia seria combater o insucesso. A ideia era essa, dar mais liberdade. E as aprendizagens essenciais mais tarde foram uma tentativa de definir um núcleo de matérias, mas que, segundo os críticos, acabou por reduzir o nível de exigência. O foco mudou. É quase frustrante ler isto. Parece que se encontrou uma fórmula e depois foi abandonada. Qual era a justificação ideológica? Bem, a justificação estava centrada numa filosofia diferente. A ideia de que um sistema focado em exames era demasiado rígido, gerava stress, desigualdade. E o novo paradigma seria mais Mais inclusivo, mais criativo, centrado no aluno. O que a evidência posterior dos testes sugere é que, embora as intenções pudessem ser boas, a remoção dos mecanismos de controlo teve um impacto negativo nos resultados de aprendizagem. E depois, o terceiro ato, a partir de 2020, a recuperação e inclusão, que apanha com a pandemia em cheio. A tempestade perfeita. Exatamente. A pandemia veio agravar uma tendência de queda que já se notava. E os resultados? Os resultados do PISA e do TIMSS mais recentes mostraram um retrocesso brutal. Caímos para níveis equivalentes a 2006, 2009. Perdeu-se quase uma década de progresso. O artigo dá um exemplo que parece tirado de um manual para ilustrar isto, a tal quase experiência natural com o teste de TIMSS de matemática do quarto ano. Sim, é um exemplo perfeito. Entre 2011 e 2015, com as políticas de exigência em vigor e exames, reforço de horas de português e matemática, Os resultados dispararam. A subida foi tão espetacular que, em 2015, os alunos portugueses ultrapassaram os da Finlândia por 6 pontos. Espera aí, deixa-me processar. Estamos a falar de ultrapassar a Finlândia, o país que era o modelo para o mundo. Exatamente. Foi o pico da montanha-russa. E o que aconteceu a seguir, para se começar a descer tão rápido? Aconteceu a mudança de política de 2016, a reversão dessas medidas. Fim dos exames, menos horas de português e matemática, mais flexibilidade. E os resultados? Caíram a pique. Grande parte dos ganhos extraordinários foram invertidos na avaliação seguinte. É quase um caso de laboratório que mostra o impacto direto das decisões políticas na sala de aula. Portanto, a lição é quase de engenharia. Demorou 15 anos a construir, mas bastaram algumas decisões para abalar tudo. A velocidade da queda é chocante. É. E esta dinâmica, aliás, não foi igual em todo o país. Não, pois não. O artigo explora o contraste entre o continente e as regiões autónomas. Pois, a Madeira e os Açores. Como têm autonomia educativa, funcionam como mini-laboratórios. Essa ideia da autonomia é fascinante. No caso da Madeira, o que fizeram de tão diferente? A Madeira partia de um atraso de quase 2 anos letivos em 2000. Um ponto de partida muito difícil. E conseguiram recuperar e ultrapassar? Como? Com uma estratégia muito consistente. Enquanto no continente se eliminavam exames, a Madeira manteve um sistema de avaliação regional forte. Investiram massivamente no digital muito antes do resto do país. E estabilidade, imagino. Talvez o mais importante, o artigo destaca a estabilidade. As grandes linhas políticas não mudavam a cada eleição. Isso permitiu que as reformas dessem frutos. E o resultado está à vista. E os Açores? O outro lado da moeda. Os Açores mostram o reverso. Registam sistematicamente os resultados mais baixos. E, após 2015, o declínio foi muito mais acentuado do que no continente. A distância aumentou. O que sugere que a ausência de políticas regionais eficazes pode mesmo agravar as fragilidades. Sem dúvida. E toda esta análise da montanha-russa portuguesa serve de pano de fundo para a segunda grande questão do artigo. O que é que um país como Angola, que está a começar este caminho, pode aprender com isto tudo? Exatamente. Angola está numa fase inicial, mas já deu passos importantes, com parcerias, nomeadamente com Portugal. Para perceber o ponto de partida, o artigo propõe uma análise SWOT. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso mesmo. Ok, vamos a isso. Começando pelas coisas boas. Quais são as forças do sistema angolano? O artigo destaca 3. Primeiro, um claro compromisso governamental com a educação. Segundo, uma cooperação internacional crescente. E terceiro, um enorme potencial demográfico jovem. Há uma grande procura por educação. Certo. E do outro lado da balança, as fraquezas estruturais. Imagino que sejam significativas. São os desafios clássicos de muitos sistemas em desenvolvimento. Elevadas taxas de abandono escolar, qualidade do ensino ainda insuficiente, falta de professores qualificados e infraestruturas precárias. Com este cenário, que oportunidades é que se abrem para Angola?
As oportunidades são imensas. Uma das maiores é a participação em estudos como o PISA for Development, uma versão adaptada do PISA. Isso daria-lhes um mapa que Portugal não tinha no início. Precisamente. A digitalização do ensino é outra via com um potencial transformador. E, claro, as próprias reformas curriculares são uma janela de oportunidade. Mas as oportunidades vêm sempre acompanhadas de ameaças. O que é que pode fazer descarrilar este processo? A principal ameaça são as profundas desigualdades socioeconómicas. Uma reforma pode ter sucesso em Luanda e falhar no meio rural. A dependência de financiamento externo também. Também, e o rápido crescimento populacional que pressiona constantemente o sistema. E, por fim, um ponto crucial, o risco de desmotivação dos professores, se as condições de trabalho não acompanharem as reformas. Ao olharmos para a experiência de Portugal, o artigo destila então um conjunto de lições para Angola. A primeira parece ser a mais difícil, a continuidade das políticas. É a lição número 1. São precisos 10 a 15 anos de políticas consistentes. A segunda é que um sistema de avaliação externa robusto não serve para punir, mas para elevar a qualidade de todo o sistema. É um controle de qualidade. Exato. E a terceira lição é o uso estratégico dos estudos internacionais, não como um campeonato, mas como uma ferramenta de diagnóstico. Para perceber onde se está a falhar. Precisamente. A isto somam-se as duas últimas: formação de professores baseada em evidência e cooperação institucional consistente. Não é preciso reinventar a roda. Conclusão do artigo é, por isso, muito forte. Diz que investir em educação é o melhor investimento, mas que investir sem avaliar com rigor é como navegar sem bússola. E a experiência portuguesa é o exemplo vivo disso. Mostra como os dados podem ser um motor de transformação. E também um aviso solene de como o progresso pode ser revertido rapidamente. E essa ideia é reforçada por uma citação de um antigo secretário de Estado da Educação de Angola, que o artigo recupera. Um sistema nacional de avaliação é fundamental para garantir uma educação primária de qualidade a todas as crianças angolanas. É o reconhecimento vindo de dentro de que medir é o primeiro passo para melhorar. Sem dúvida. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. Pensa na educação como um navio poderoso. Todos concordamos que nos pode levar a um futuro melhor, mas a análise de hoje sugere que a avaliação rigorosa, baseada em evidência, é o leme e a bússola desse navio. Sem ela, o motor não serve de muito. Pois, podemos ter um motor mais potente do mundo, mas estaremos apenas a andar à deriva, à mercê das correntes políticas. A questão que fica é esta: um país tem a coragem de olhar para a bússola, mesmo quando ela aponta para uma direção que não é politicamente conveniente?